Deus não joga dados. Mas o que Einstein realmente queria dizer com isso? Quando Albert Einstein escreveu uma frase em uma carta para o físico Max Born, ele não estava fazendo uma declaração religiosa tradicional. Ele estava fazendo algo muito mais profundo. Estava revelando sua visão sobre o próprio funcionamento do universo. E isso levanta uma questão que atravessou toda a vida dele. Einstein acreditava em Deus? Se acreditava, que Deus era esse? Ele sempre pensava em imagens, visualizava as coisas. Einstein disse uma vez: quero conhecer as ideias de Deus de forma matemática. Foi o objetivo da vida dele. Einstein. Albert Einstein cresceu em 14 de março de 1879, em Ulm, na Alemanha, em uma família judia não praticante. A religião estava presente culturalmente, mas não dominava a sua casa. Ainda criança, um evento simples marcou sua mente para sempre. O pai lhe deu uma bússola. Ele ficou obcecado por aquele objeto e começou a se perguntar como aquela agulha sabia para onde apontar. Que força invisível era aquela? Ali começou algo que nunca mais o abandonaria: o fascínio pelas leis ocultas da natureza. Por volta dos 12 anos, Einstein teve uma fase religiosa intensa. Seguia práticas judaicas, se interessava por textos sagrados e até adotou restrições alimentares. Mas essa fase durou muito pouco. Quando começou a ler livros científicos, algo mudou. Ele percebeu que o universo parecia obedecer a regras compreensíveis, racionais e existenciais. E isso começou a entrar em conflito com interpretações literais da própria religião. A dúvida começou a substituir a fé. Na adolescência, estudando em Munique, Einstein começou a questionar histórias bíblicas e dogmas religiosos. Para ele, se algo contradizia a razão e a observação, precisava de revisão. Ele passou a buscar respostas em filósofos como Kant e em cientistas como Isaac Newton. Pouco a pouco, sua fé deixou de ser pessoal e passou a ser intelectual. Durante seus estudos na Suíça, Einstein teve contato com as ideias de Baruch Spinoza, filósofo intelectual do século XVII. E aqui está uma peça essencial desse quebra-cabeça. Esse filósofo dizia que Deus não era uma entidade separada do mundo. Deus era a própria natureza, a ordem natural das coisas. Deus era a lei que governava e mandava em tudo no universo. E esse pensamento marcou profundamente Albert Einstein. A partir desse ponto na vida, esse cara não via mais Deus como alguém que intervém, julga ou castiga, ou é misericordioso. É importante dizer que a grande massa de pessoas religiosas que acreditam em Deus crê que ele salva, que ele cura, que ele liberta, que pode fazer tudo já que ele é Deus. Para Einstein, não passou mais a ser assim. Ele passou a enxergar Deus como sinônimo da harmonia do universo. Ele passou a ver Deus como alguém que faz tudo se manter exatamente como está. Rios fluindo perfeitamente, a natureza se renovando a cada nova geração, simetrias perfeitas que fazem o universo funcionar sem colapsar. Para ele, Deus é a lei natural e não uma salvação para a humanidade. Trabalhando em um escritório de patentes, Einstein teve tempo para pensar. Em 1905, publicou a teoria da relatividade especial. Depois, desenvolveu a relatividade geral. E em 1919, quando um eclipse confirmou suas previsões sobre a curvatura da Terra, ele se tornou uma celebridade mundial. De repente, não era apenas um físico, era visto como um sábio. E começaram as perguntas. O senhor acredita em Deus? Ciência e religião são inimigas?
Existe vida após a morte? Ele nunca fugiu dessas perguntas, mas também nunca respondeu de forma simples. Em 1926, incomodado com a ideia de que a mecânica quântica sugeria um universo baseado em probabilidades, Einstein escreveu o seguinte: Deus não joga dados com o universo. Ele não aceitava que a realidade fosse fundamentalmente aleatória. Para ele, se algo parecia imprevisível, era porque ainda não entendíamos as leis por trás. Essa frase não era defesa religiosa. Era uma defesa da ordem natural. O que eu entendo com essa frase é que jogar dados é meio que um jogo de sorte. Você joga ali e torce para cair num número alto. E se Deus não joga dados, significa que Deus faz tudo exato, preciso, sem depender da sorte. Ou seja, ele não negava que acreditava em Deus, ele só se negava a acreditar que Deus era a salvação e todas as coisas que a gente conhece através da Bíblia. Então, para ele havia um Deus no universo, parecido em partes com o Deus da Bíblia, o Criador de todas as coisas. Ele acreditava que o universo era profundamente racional e não feito de probabilidades. E logo esse pensamento seria um marco para a história da ciência moderna. Foi convidado em todo o mundo para discursar. Era reverenciado em todo lugar, no Japão, na Europa e por aí vai. Todo lugar menos a Alemanha. Com a ascensão do nazismo, Einstein, judeu e intelectual, acabou se tornando alvo. Foi atacado por físicos alinhados ao regime nazista, acusado de promover o que foi apelidada de física judaica. Os nazistas o vaiavam sempre que ele discursava. Eles queimaram seus livros e o chamaram de física judia. Em 1933, ele teve que sair da Alemanha e ir para os Estados Unidos. Viu seus livros queimados, sua casa sendo saqueada, sua pátria sendo perdida. Isso reforçou sua visão ética e pacifista. Ele passou a defender cooperação internacional e ser a favor do desarmamento. Mas, ironicamente, em 1939, assinou a famosa carta ao presidente Roosevelt, alertando sobre o risco da Alemanha desenvolver armas nucleares. Essa carta levou ao projeto Manhattan. Quando as bombas caíram sobre Hiroshima e Nagasaki, Einstein ficou horrorizado e carregou esse peso até o fim de sua vida. Einstein não acreditava na imortalidade pessoal. Para ele, a ideia de céu e inferno era fruto apenas do medo humano. A ética não precisava de vigilância divina. O universo seguia leis. As ações humanas também. Ele não via sentido em um Deus que interferisse nos destinos individuais. Mas aí vem uma pergunta. Como que ele acreditava em Deus que não fosse o Deus da Bíblia? Einstein desenvolveu um conceito próprio. Ele chamava de religiosidade cósmica. Não era religião organizada, não era fé em milagres, não era oração esperando intervenção. Era um sentimento profundo de admiração diante da complexidade e harmonia que o universo tem. Para ele, o cientista verdadeiro experimentava esse sentimento constantemente. A ciência não destruía esse sentimento, ela apenas o ampliava. Einstein tinha uma relação cultural com o judaísmo, mas não religiosa. Respeitava Jesus como figura histórica e admirava ensinamentos éticos do cristianismo. Viu semelhanças entre sua visão e ideias budistas, especialmente a noção de interconexão entre todas as coisas. Mas nunca se filiou a nenhuma religião. Ele dizia que era apenas um mero buscador, digamos assim, das lógicas existenciais. Foi aí que, em 1954, um ano antes dele morrer, escreveu ao filósofo Eric Gutschenkind. Nessa carta, afirmou claramente que rejeitava a ideia de um Deus pessoal. Disse que acreditava no Deus lá do filósofo Spinoza, aquele que se revela na harmonia do que existe.
não um Deus que observa, que julga e que interfere. Einstein morreu em 18 de abril de 1955. Recusou intervenções médicas que prolongassem artificialmente sua vida. Após a morte, houve uma coisa bizarra que removeram o cérebro dele para fazer estudos, numa tentativa quase que desesperada de entender sua genialidade. Porém, eu acredito que o que mais causava intriga era a sua visão, seus conceitos filosóficos. Mas então a pergunta que fica: Einstein era ateu, era crente, ou algo mais complexo que isso? Mesmo sabendo de tudo isso, ainda fica uma sensação estranha, né, cara? Se Einstein não acreditava em um Deus pessoal, por que ele falava tanto em Deus? Essa é a parte que muita gente ignora da história dele. Durante décadas, tanto religiosos quanto ateus tentaram adotar Einstein para os seus próprios lados. Uns diziam: está vendo? Um gênio acreditava em Deus. Outros respondiam: ele era ateu e ponto final. Einstein rejeitava o rótulo de ateu radical. Ele dizia que o ateísmo agressivo era tão dogmático quanto a religião que ele acreditava. Em cartas privadas, chegou a dizer que o problema não era a palavra Deus, mas o que as pessoas colocavam dentro dela. Para ele, quando alguém falava em Deus como uma entidade que interfere, escuta orações e pune pecadores, isso era apenas uma projeção humana, um reflexo do medo, por assim dizer. Mas quando alguém falava em Deus como o mistério profundo por trás da existência, como a estrutura invisível da realidade, aí a conversa com ele mudava. Uma outra questão crucial é que Einstein acreditava que tudo no universo seguia leis fixas, inclusive as ações humanas. Isso levanta um problema. Se tudo é determinado por leis naturais, existe então, de fato, o tal do livre-arbítrio? Einstein era inclinado ao determinismo. Ele acreditava que nossas escolhas são resultado de causas anteriores, mesmo que não possa rastrear a origem completamente. Isso chocava tanto religiosos quanto alguns filósofos. Se não há livre-arbítrio absoluto, então não faz sentido falar em punição divina, mas também complica a ideia de responsabilidade ética e moral. E Einstein resolvia isso de forma prática. Mesmo que sejamos determinados, precisamos agir como se nossas escolhas importassem, porque, socialmente, elas importam e importam muito. Mas talvez todo o embate intelectual da vida dele tenha sido com a mecânica quântica. Enquanto físicos mais jovens aceitavam que, no nível microscópico, o universo parecia funcionar com probabilidades, Einstein era contrário. Ele dizia que aquilo era incompleto. A famosa frase "Deus não joga dados" era, no fundo, um protesto contra a ideia de um universo fundamentalista imprevisível. Para ele, a beleza da natureza estava justamente na sua coerência. Talvez o ponto mais interessante e intrigante nessa história toda seja que o Einstein não acreditava em um Deus que escuta orações, mas acreditava que o universo é profundamente regido por um. Ele dizia que o mais incompreensível sobre o universo é o fato dele ser compreensível. E isso para ele já era quase que um milagre. Não um milagre no nível sobrenatural, mas um milagre racional. Um cientista que desmontou concepções antigas de espaço e de tempo, mas que ainda havia no universo uma ordem quase divina. Talvez seja por isso que a pergunta continua viva até hoje. Porque, no fundo, quando perguntamos se Einstein acreditava em Deus, estamos tentando decidir o que nós mesmos acreditamos de fato. E talvez essa seja a verdadeira herança que esse cara deixou para a humanidade. Aqui foi Eliezeira e até o próximo vídeo.